Durante o Summit da Micro e Pequena Empresa, realizado pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, e pelo Sebrae, em Brasília, participantes apresentaram avanços do projeto Liberdade para Trabalhar, iniciativa do Instituto Liberal de São Paulo, que busca garantir a aplicação efetiva da Lei de Liberdade Econômica. Esta lei de 2019 estabeleceu a dispensa de alvará de baixo risco para a abertura de atividades, mas a efetividade depende da regulamentação municipal. O CEO do Instituto, Marcelo Farias, apresentou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Segundo ele, após a implantação da Lei de Liberdade Econômica, houve um aumento médio de 40% na criação de empregos formais e o número de empresas abertas cresceu em média 89%. Farias explicou que antes da Lei de Liberdade Econômica, o empreendedor enfrentava uma verdadeira maratona burocrática. E antes dela, você tinha que passar por todo um trâmite de diversos órgãos, tanto estaduais quanto municipais, para abrir uma empresa ou até para continuar uma empresa. Então, questão de emissão de alvará de vigilância sanitária, meio ambiente, bombeiros, defesa agropecuária. Aí veio a Lei de Liberdade Econômica Federal dizendo, olha, para atividades de baixo risco, não será mais exigida esse alvará, justamente para reduzir esse processo burocrático. Marcelo destacou, no entanto, que a lei só se torna realidade quando estados e municípios também a regulamentam. Foi para evitar que se tornasse uma lei que não pega que o ELISP criou em 2021 o projeto Liberdade para Trabalhar. A iniciativa já ajudou 9 estados a avançar na adoção da dispensa de alvará para atividades de baixo risco. Então nós criamos esse projeto em 2021, chamado Liberdade para Trabalhar, para de fato avançar a lei nos estados e municípios para que eles adotassem essa dispensa de alvará para atividades de baixo risco. E aí, quando isso acontece, então, direto no sistema da junta comercial, isso já é implantado pela própria junta comercial, ela já marca ali como dispensado de alvará aquela atividade quando a pessoa estiver abrindo ou quando ela for renovar o alvará. Na prática, você acabar ali, tornar invisível essa burocracia para o empreendedor para que ele possa trabalhar mais livremente. A CACB defende que cada município implemente a Lei da Liberdade Econômica de forma completa para desburocratizar e revogar regras que atrapalham o bom desenvolvimento da economia local. Para saber se o seu município já aderiu à lei, basta acessar o site liberdadepratrabalhar.com.br. Repetindo, liberdadepratrabalhar.com.br. O Nordeste registra expansão na aviação civil. Em outubro, os aeroportos da região movimentaram 1.760.000 passageiros, somando voos nacionais e internacionais. O dado é do Ministério de Portos e Aeroportos. Deste total, mais de 1.688.000 passageiros foram transportados em rotas domésticas. O número representa um crescimento de 5,5% em relação ao outubro do ano passado. Os terminais nordestinos receberam cerca de 72.000 passageiros internacionais ao longo do mês. De janeiro a outubro, mais de 19 milhões de pessoas embarcaram em voos domésticos e internacionais no Nordeste. Para o secretário de Aviação Civil, Daniel Longo, os números revelam o dinamismo da economia e a força dos investimentos no setor. Esses resultados, eles mostram que a região ocupa um papel estratégico na malha aérea do país. E agora a gente está colhendo os frutos dos investimentos que foram feitos em modernização, na retomada econômica e no fortalecimento do turismo. O aeroporto de Recife lidera o ranking regional com mais de 857.000 embarques e desembarques. Segundo o Ministério, 1/4 do total de passageiros que partem ou chegam no Nordeste passa pelo terminal pernambucano. Salvador aparece em segundo, com 676.000 passageiros. E Fortaleza fecha o trio dos mais movimentados, somando mais de 500 mil de pessoas. Reportagem Paula Coutinho. A cobertura do 5G no Brasil chegou a aproximadamente 65% da população, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O sinal da nova tecnologia está disponível em 2.019 municípios. O índice supera a meta prevista para 2027 de 57,7%, antecipando em mais de 7% o objetivo regulatório. O Ministério das Comunicações e a Anatel atribuíram o avanço ao planejamento das políticas públicas e a
expansão dos investimentos privados. Segundo a consultoria internacional OpenSignal, em estudo divulgado em setembro deste ano, 3 operadoras nacionais estão entre as campeãs de velocidade de download para o 5G no ranking mundial. A tecnologia entrou em operação no país em julho de 2022, após o leilão do espectro realizado em novembro de 2021, considerado o maior leilão de radiofrequências do Brasil. A expansão do 5G amplia a velocidade e a estabilidade da conexão e favorece aplicações em saúde, educação, indústria, agronegócio e cidades inteligentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O VSR, vírus sincicial respiratório, é uma das principais causas de complicações respiratórias graves em idosos. Altamente contagioso, o VSR é uma preocupação para a saúde de qualquer um, mas especialmente para pessoas acima dos 60 anos. A infectologista Jéssica Ramos, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, conta que esse vírus é responsável por grande parte dos casos de pneumonia em idosos. O vírus sincicial respiratório, que é conhecido pela sigla dele, VSR, ele é um vírus que foi descrito já na década de 50, principalmente relacionado naquele momento com internações de crianças pequenas. Mas a gente começou a aprender cada vez mais que é um vírus que circula nos meses frios e que costuma causar desde infecções respiratórias altas, os resfriados, mas em idosos acima de 60 anos começou também a atingir partes mais profundas do pulmão e causar pneumonia, portanto. Então, o grande problema agora é que o VSR ele não é apenas causa de um resfriadinho, ele pode causar, sim, falta de ar, queda na oxigenação e até mesmo necessidade de internação hospitalar. A médica diz que idosos que já têm alguma doença pré-existente, como problemas cardiovasculares, por exemplo, correm um risco ainda maior de desenvolver uma infecção grave pelo vírus sincicial respiratório. Jéssica Ramos explica. Porque essas doenças, elas deixam, problemas cardíacos como pressão alta, insuficiência cardíaca, infartos prévios, ela deixa o organismo do idoso ainda mais vulnerável. Então, a gente tem que lembrar que a pessoa idosa, tudo nela envelheceu um pouquinho, inclusive o sistema imune. Então, isso já torna mais disposta, mais suscetível a que uma infecção que o corpo ali na década dos 20, 30 anos combatia de forma mais vigorosa, que os glóbulos brancos estão em menor quantidade, estão menos potentes. A infectologista explica como o vírus é transmitido e aponta que a vacinação é uma importante forma de prevenção. É um vírus que é transmitido por gotícula de saliva ao falar, ao tossir, ao espirrar. Então, sempre que se tem contato próximo com pessoa infectada ou quando a gente contamina a nossa mão nessas superfícies infectadas. A vacinação hoje ela é uma das ferramentas mais importantes para prevenir hospitalização, internação e óbito, morte por infecção respiratória, por doença respiratória. Geralmente, o VSR é mais comum nos meses mais frios do ano, como outono e inverno, embora possa ocorrer durante o ano inteiro. A infecção pode começar com sintomas leves, que se assemelham a um resfriado comum, como congestão, coriza, irritação na garganta ou febre. Mas os sintomas podem se agravar e levar a tosse produtiva, chiado no peito, ofegância e pneumonia. Para prevenir esses quadros, além da carteira de vacinação atualizada, mantenha hábitos de higiene como a lavagem frequente das mãos e cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar. Procure seu médico para se informar a respeito de formas de proteção contra infecções respiratórias. Da Rádio 2, Fabiana Altran. O Banco Central passou a oferecer nesta semana o BC Protege Mais, sistema que permite aos cidadãos e às empresas bloquear a abertura de contas bancárias sem autorização. A medida busca dificultar fraudes que usam dados pessoais para criar contas falsas. Com a proteção ativada, o sistema financeiro é avisado de que o CPF ou o CNPJ não pode ser usado para novas contas.
Pelas novas regras, os bancos agora são obrigados a consultar essas informações antes de qualquer abertura. O bloqueio vale para contas correntes, poupanças e contas pré-pagas. Se houver tentativa de uso indevido, o usuário recebe aviso com o nome da instituição. De acordo com o Banco Central, apenas nas primeiras horas de funcionamento da nova ferramenta, quase 8.000 pessoas aderiram e mais de 260 tentativas suspeitas foram barradas. Para acessar o serviço, precisa ter conta gov.br em nível prata ou ouro. O acesso à ferramenta é pelo site bcb.gov.br. A ideia do Banco Central é, no futuro, ampliar a ferramenta de proteção também para serviços como Pix e crédito. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Advocacia Geral da União bloqueou cerca de 40 milhões de reais em bens de infratores ambientais em 5 decisões da Justiça Federal no Amazonas, Mato Grosso e Piauí. As ações, movidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, tratam de aproximadamente 4.000 hectares desmatados ilegalmente que devem ser recuperados. O caso mais expressivo ocorreu em Lábrea, Amazonas, onde cerca de 640 hectares da Amazônia foram destruídos por queimadas ilegais. A Justiça determinou o bloqueio de 14 milhões de reais em bens da responsável, valor estimado para restaurar a área. As demais decisões envolvem áreas derrubadas em Apuí, Amazonas, com cerca de 2.000 hectares, Santa Filomena, Piauí, com cerca de 240 hectares, e Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, com aproximadamente 570 hectares. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Com 93% da capacidade de energia eólica e 20% da capacidade de energia solar instalada no Brasil, o Nordeste brasileiro é uma das regiões mais promissoras em relação a projetos voltados a transições ecológica e digital. O potencial eólico offshore da região é estimado em 700 gigawatts, ou seja, mais de 3 vezes a capacidade total de geração já instalada no país. Os dados foram apresentados pelo Superintendente de Projetos de Inovação da Confederação Nacional da Indústria, Carlos Bort, durante o Encontro Regional Nordeste da Jornada Nacional de Inovação da Indústria, em Salvador, na Bahia. Para Bort, a participação das empresas é vista como uma oportunidade de exporem os principais desafios e alinharem estratégias para que as dificuldades sejam superadas futuramente. E essa é a grande parte inteligente desse evento, a gente identificar e fortalecer o desafio conforme os interesses da indústria para o crescimento, para o desenvolvimento, para o aumento da competitividade dessa indústria. Tá? O empresário que está participando, ele tem voz ativa para dizer quais são os seus problemas, quais as suas oportunidades e muito além disso poder dizer, olha, nós estamos no caminho certo. O evento, organizado pela CNI e pelo Sebrae, foi realizado no último dia 25 de novembro e teve como ponto de partida as potencialidades identificadas nos encontros em Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Durante a programação, representantes da Borborema Recursos Estratégicos, da MDI Industrial e da Shell detalharam projetos desenvolvidos em parceria com o Senai Cimatec, como o uso de agave para bioenergia e o beneficiamento de minérios de terras raras. O objetivo foi mostrar como a indústria tem aproveitado os potenciais da região. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Carlos Henrique Passos, destacou que entre as missões institucionais do Sistema Indústria está corrigir as desigualdades regionais. Na avaliação dele, o setor é parte essencial no processo de desenvolvimento das áreas com menor capacidade econômica. De acordo com a CNI, juntos, os estados do Nordeste têm 30% dos projetos de hidrogênio verde atualmente em curso no Brasil, com potencial derivado da capacidade eólica e solar. A região também é a segunda em número de startups, com um crescimento acima de 40% ao ano entre
entre 2015 e 2025. A jornada já percorreu as regiões Sul e Centro-Oeste e segue agora para as regiões Sudeste e Norte. O objetivo é mapear as demandas e tecnologias que as indústrias de Deep Techs utilizam para inovar. Reportagem Marquesan Araújo. A Organização Mundial da Saúde passou a recomendar as chamadas canetas emagrecedoras como parte do tratamento de longo prazo da obesidade. A doença afeta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, de acordo com a OMS. A orientação ocorre no momento em que a demanda por esse tipo de terapia aumenta em todo o mundo e governos avaliam incluí-la no sistema público de saúde. A recomendação aconselha o uso das canetas por adultos, exceto mulheres grávidas, associado a dieta saudável e atividade física. Segundo a OMS, a nova orientação reconhece que a obesidade é uma doença crônica que pode ser tratada com cuidados abrangentes e por toda a vida. E o custo econômico da doença está aumentando drasticamente, podendo chegar, em termos globais, a 3 trilhões de dólares até 2030. Mas o acesso às canetas ainda é restrito, mesmo com o aumento da produção. De acordo com a OMS, projeções indicam que até 2030 esse tipo de terapia atinja menos de 10% das pessoas que poderiam se beneficiar. Por isso, a organização vai trabalhar com governos e partes interessadas em 2026 para ajudar a priorizar o acesso das pessoas com maior risco à saúde. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. O Conselho Nacional de Trânsito aprova as novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Entre elas está a extinção da obrigatoriedade de passar por uma autoescola antes de fazer as provas de direção. O processo para obter o documento poderá ser aberto pelo site oficial do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A exigência das aulas práticas vai cair de 20 horas aula para 2 horas. Além disso, o candidato vai poder escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados pelos DETRANS ou por preparações personalizadas. Para a aula prática, a pessoa poderá utilizar o próprio carro, mas as provas teórica e também prática vão continuar sendo obrigatórias. A coleta da biometria e o exame médico também seguem presenciais. O Ministério dos Transportes calcula que as medidas devem diminuir em até 80% o custo total para tirar a CNH. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.